dia, a paz do nosso Deus, amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus, amém? Graças a Deus, feche seus olhos. Vamos buscar o nosso Salvador nesta manhã de domingo, nesta santa ceia da glória de Deus, nesta santa ceia de aniversário. Vamos se apegar mais a Deus. Põe a mão no coração, vamos adorar de toda a nossa alma. Meu Pai, nós entregamos em primeiro lugar nossas vidas em Tuas mãos. E também, meu Pai, entregar a vida de tantas pessoas, tantas famílias que foram, meu Pai, vitimadas com a Covid. Pessoas, meu Pai, que estão chorando, sofrendo. Pessoas que ainda, meu Pai, estão à espera de um milagre nos hospitais. Meu Deus, sopra o Teu Espírito na vida dessas pessoas, meu Pai. Visita esse hospital, esses hospitais, que tem tantas pessoas incubadas, meu Pai. Vai libertando, meu Pai, vai curando. E as famílias, meu Pai, que já perderam seus entes queridos, consola o coração, meu Pai. Consola, fortalece, pois essa é a nossa oração, que nós estamos fazendo todos os dias, meu Pai, para consolar os corações que estão sofrendo. São esposas que perderam seus maridos, são maridos que perderam suas esposas, são filhos que perderam seus pais, seus avós. Consola, meu Pai, eu sei que só o Senhor pode consolar no momento difícil. Demais, meu Pai, nós pedimos que muitas pessoas que ainda estão internadas sejam curadas, libertas dessa Covid. E aqueles que ainda, meu Pai, não estão dando valor, ainda, meuPai, não estão se protegendo, meu Pai, mostra para eles a verdade, que nós temos que se proteger, se guardar e se livrar de todo mal. E a única forma, meu Pai, principal, é buscar o Teu poder, é buscar a Tua presença. Então nos abençoa, meu Pai. Espírito Santo, este culto nós entregamos nas Tuas mãos, do começo até o fim. E temos a certeza que neste culto muitos serão salvos, meu Pai, muitos serão tocados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Venha nos dar, meu Pai, a direção deste culto maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entrega a sua vida para o Senhor, entrega a sua alma para o Senhor. Deixa Deus te tocar nesta manhã. Deixa Ele moldar teu coração, deixa Ele moldar a sua vida, deixa Ele te quebrar e te fazer de novo. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida neste momento. Dá-nos um coração novo, meu Pai. Vida, Senhor, um novo coração. Eu quero sepultar o meu querer. Aleluia. Minha alma está tão triste, pedindo seu perdão mais uma vez. Vida, Senhor, um novo coração. Chama Ele. Preciso, meu Senhor. Eu preciso, diga para Ele. Tua voz, dizendo, filho, eu estou aqui. Glória e glória, aleluia. Sentir o Teu carinho. Sentir o Teu perdão, sentir o perdão de Deus. Vida, Senhor, um novo coração. Chama Ele, convida Ele. Peça para te renovar. Com Teu amor me aceitar, com Teu Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor. Vem, meu Senhor, me renovar, com Teu amor me aceitar, com Teu Espírito envolver, para entregar em Teu altar
Adore esse Deus nesta manhã, igreja. Me dá, Senhor, um Novo coração, um coração novo, abençoado. eu quero ser mudado. Eu quero, diga, Me dá um estado triste. pedindo o seu perdão. Pedindo seu Peça perdão a Deus nesta manhã. me dá, Senhor, um novo coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero ver o Senhor ouvir tua voz, dizendo, filho meu, estou. Diga, eu estou aqui, Senhor. Pedindo seu carinho, sentir seu perdão. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e peça a Deus. Vem, meu Senhor. Vem, meu Senhor, me renovar. Com teu amor me aceitar, Glória a Deus. com teu Espírito envolver a minha vida e o meu Chama Ele. Vem, meu Senhor. Senhor me renovar, com teu amor me aceitar, Oh, glória a Deus. teu Espírito envolver para entregar o teu altar. O meu viver. Pega a sua vida. Vem, meu Senhor, me Oh, renovar. glória e glória. Santo, santo é o nosso Deus. Com teu Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor. Meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver Para entregar em teu altar. teu viver, Mais uma vez, diga, para entregar em teu altar para entregar em teu altar. o meu viver. E é isso que nós temos que fazer. Entregar no altar de Deus o nosso viver, a nossa vida. Entregar nas mãos de Deus tudo. E confiar nele, somente nele. Porque dele nós dependemos de tudo. Até a própria vida. Meu Deus, nós te agradecemos por estar aqui nesta manhã, meu, mais um dia. E juntos podemos ceiar, meu Pai, com o Senhor. Meu Pai querido, meu Pai amado, nós colocamos nossas mãos no coração e pedimos, meu Pai, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se alguma coisa nós te desagradamos, meu Pai, se nós não temos sido verdadeiramente competentes em obedecer a Tua palavra, nos perdoa, Pai, porque acima de tudo nós te adoramos. Nós temos o Senhor como nosso único Deus vivo e verdadeiro. Uma coisa é certa, meu Pai, este pecado nós não vamos levar para a sepultura, que é adorar outros deuses. Nós só adoramos a Ti, meu Pai, porque o Senhor é o único Deus. É incomparável esse amor, meu Pai. Não tem amor igual ao do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, para sentar à mesa com o Senhor e te adorar, meu Pai, te glorificar, te exaltar de todo o nosso coração. Aqui estamos convidados, meu Pai, convidados do Senhor, seus filhos, suas filhas, para te adorar nesta manhã maravilhosa. Porque esse amor, meu Pai, é muito maravilhoso. Nós te adoramos, meu Pai, nós te exaltamos. Dá o nosso coração novo, meu Pai, o coração do Senhor, o coração do altar. Aleluia. Nunca vi. Diga para o Senhor, eu nunca vi,
Eu quero te ver hoje, nesta manhã. Antes de cantar essa canção, diga para ele: eu nunca vi, mas hoje eu quero te ver na minha vida. Quando você ouvir essa canção, você vai falar: Senhor, eu quero te ver hoje na minha vida. Eu quero te ver. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Bendito seja o nosso Pai maravilhoso. Glórias e glórias. Vamos ver esse Deus hoje, nesta manhã, igreja. Porque Ele quer falar conosco, Ele quer nos abençoar. Isso. Fique em santificação. Diga para Ele: eu quero te ver hoje, meu Pai. Eu quero te ver. Nunca vi, nem haverá um amor. Oh, que amor maravilhoso ao ter. Nunca vi, Oh, meu Pai. Nem haverá, não haverá um amor, um amor com o amor do nosso Deus, aleluia, incomparável. incomparável. O amor dele é maravilhoso, o amor dele é lindo, Inexplicável é inexplicável esse é o amor. seu amor. Oh, aleluia. Diga para o Senhor: Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Diga que amor é Amor esse. incondicional, Amor amor de Deus. é o amor do nosso Pai. Que amor é Que amor é esse? Que Que amor é esse? esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Quando Ele sabe tudo, Ele sabe Amor tudo. incondicional, Ele conhece amor tudo de nós. Deus. Não tem como esconder nada desse Deus. Toma a nossa vida, meu Pai. Guarda no corpo que perdoa o pecador. Ele te perdoa, Amor de Deus. Ele te lava, te limpa, te purifica. Amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por nos amar. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Incomparável. Inexplicável É inexplicável. é o teu amor. Nunca vi, Santifica teu coração nesta manhã. nem haverá um amor igual ao teu. Oh, glória a Deus. Amor de Deus. Receba o amor de Deus nesta manhã. Que amor é esse? Que Que amor é esse? Oh, Pai, toma o nosso coração. há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Tudo é bom, adorado, exaltado. Que amor é Ele pagou o preço pela sua alma. Ele apagou todos os pecados. tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Diga mais uma vez. Amor incondicional. Amor de Deus. Oh, glória.
Louvado seja o nosso Deus. Receba esse amor nesta manhã. Receba esse amor nesta manhã, igreja. Pede para Deus mudar teu coração, mudar teus pensamentos, mudar tuas atitudes. Pede para Deus nesta manhã purificar teu coração, porque hoje Deus ele quer acrescentar na tua vida um dia muito abençoado. Então diga: meu Deus, limpa meu coração, me lava nesta manhã. Meu Deus, fala conosco nesta palavra que nós vamos pregar nesta manhã, e que possamos aqui, meu Pai, despertar e viver genuinamente a Tua palavra, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Amém. E diga glória a Deus. Amém, gente? Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Pai do nosso Deus. Amém? Que amor é esse, né? Gente, povo de Deus, foi um culto maravilhoso ontem, né? Pastor Anderson, pastora Edna, pastor Júlio, pastor Lúcio Flávio, vieram aqui abençoar, só abençoar mais a nossa igreja, amém? É maravilhoso, a gente está unido, né? Veio o pastor Antônio também, agora a missionária Célia, amém? A Bíblia diz que os irmãos devem viver o quê? Em união, glória a Deus. Nós não devemos, gente, ser diferente do que a Bíblia ensina, nós temos que ser o que a Bíblia ensina, amém? Vai ser muito importante. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês hoje, amém? Vídeo rápido, mas primeiro está dentro do conteúdo da palavra de Deus. Vamos aqui aprender um pouquinho a importância disso aqui. Pega aqui para mim, ó. Pega aqui para mim, cadê? Está aqui, né? Pega aqui a peneira para mim. Essa peneira não está aqui por acaso, amém? Alguém vai ser peneirado hoje, diga agora a Deus. Certo dia, alguém foi peneirado, né? Mas foi peneirado, mas não se consertou e acabou, né? Sofrendo. Mas foi avisado. Quando foi? O que é a Bíblia, na verdade? Ela é um aviso. Ela vai te avisar alguma coisa hoje. Então deixa aqui. Daqui a pouco eu vou peneirar alguém, amém? Porque tudo tem um conteúdo na Bíblia. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma direção. Então abaixa sua cabeça. Vamos pedir sabedoria a Deus, que é Ele que nos ensina. É Ele que nos dá direção, nós não sabemos nada. Senhor Deus maravilhoso. Senhor Deus, dá toda a glória, toda a honra que existe. Um Deus comparável com o Senhor, meu Pai, não tem palavras. Nesta manhã, meu Pai, nós viemos aqui pedir que o Senhor nos dá a direção desta palavra, Pai. Que aqui na verdade, o nosso estudo bíblico pela manhã é um esclarecimento da Tua palavra. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. É o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 22. Hoje, dia 11 de julho, nossa igreja, hoje é a data oficial, né? Está fazendo 5 anos. Graças a Deus. A gente lamenta, gente, que muitas igrejas fecharam, né? Você não sabe. Mas muita igreja fechou. Muita igreja mesmo, nessa pandemia. Por causa de impedimento, povo em igreja, né? Muitas igrejas fecharam. Tem fechado muitas igrejas. E a gente lamenta, porque a igreja fechou,
Porque não teve, né, membros na igreja, não teve povo, não tem oferta, não tem dízimo, e a igreja acaba não tendo condição de pagar as suas contas, os aluguéis e fechar. Ainda estamos ainda em decreto ainda, é ou não é? Estamos sob decreto ainda, Piraí não acabou não. Muitos lugares aí está à vontade, mas Piraí continua em decreto. Todo dia tem que estar lá observando o decreto. Fizemos ontem o nosso culto aqui de aniversário da igreja, todo organizado, controlado, entendeu? Sem nenhuma aglomeração, com uma bênção, nem que teve aqui ontem, não foi ou não foi? Palavra abençoada do pastor Anderson, né? E nós, gente, vamos navegando, vamos remando para frente. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus permitiu, glória a Deus. Não vou dizer que não tem dificuldade, tem muita dificuldade, muita luta, mas a gente vai remando para frente. Mas eu fico triste, muitas igrejas fechadas. Porque muitos pastores amigos meus, a igreja fechou. E eu lamento, né? Eu lamento que a igreja não pode fechar as portas. Então a gente tem que partir para cima do diabo. O diabo faz festa quando a igreja fecha. E muitas das vezes nós somos responsáveis, porque nós não procuramos cuidar da nossa igreja, da casa do Senhor, da casa de oração. Sei que muita gente não pôde ir à igreja, às vezes faltou sabedoria do pastor também. Eu sou muito grato a esse povo aqui, amém? Sou grato aos nossos idosos, mesmo em casa, não deixaram de ajudar a obra, amém? Mesmo em casa, levando a água, levando lá a ceia para eles, entendeu? Eles manteram a fidelidade, manteram a comunhão com Deus. Diga a glória a Deus. E orando por eles, continuam orando, porque nem todos voltaram ainda, né? Nós vamos continuar orando por eles. Hoje está a dona Isabel de volta, diga a glória a Deus. Cadê ela? Está escondidinha? Ah, lá. Isabel está aí hoje. Pouco dia voltou o seu Natalias. E assim vai voltando aos poucos, amém? Mas, infelizmente, muita gente se afastou, largou Jesus da nossa igreja. Muita gente, desanimou. Será que desanimou ou já estava desanimado? Porque nada me separará do amor de Cristo, amém? Nada pode me separar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tenho que guardar a palavra de Deus, gente. Eu tenho que guardar hoje para amanhã. Porque se eu ouvir outra na terça-feira, eu tenho que guardar para quarta. E assim todos devem guardar a palavra de Deus. Porque é isso aqui que te mantém de pé. Amém? A palavra de Deus. Glória a Deus. Bem, vamos lá ao versículo que eu quero falar hoje. Sobre peneira, né? A peneira está aqui. Falta a palavra. Lucas capítulo 22, versos 31. Pedro é o que, gente? Avisado. A palavra de Deus é o que? É um aviso. Simão, versículo 31. Simão. Olha Jesus falando, ó. Você normalmente quando chama a atenção de um filho, como é que você faz? Joãozinho. Olha bem. É ou não é quando vai chamar a atenção de um filho? Você repete o nome, né? Para prestar o quê? Atenção. Então o Senhor Jesus repetiu o nome de Pedro duas vezes, Simão, para ele prestar atenção no que ele ia falar. Diz assim, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Observa bem que o Senhor Jesus falou para Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. A Bíblia fala de um trigo, fala ou não fala? Trigo o quê? Trigo o quê? Joio. Para peneirar, se ele era o quê? Joio, ou se ele era o quê? Trigo. E observa bem que a mesma coisa que Satanás fez com Jó, quando foi? Fez com o quê? Com Pedro. Ainda era Simão, né? Fez com Jó, vai lá. Tem tudo. Falou com Jó, né? Jó é rico, bilionário, tem fazenda, Jó tem filhos abençoados, faz festa, todo sábado, festa lá de arromba, né?
Jó foi reclamado também. E Deus, Satanás falou para Jó, né? Disse para Jó, tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar com essa fidelidade. E Satanás para ele tirou tudo de Jó. Mas Deus falou, não toca na vida dele. Amém? Ficou quase igual aquele pastor que pegou aqui ontem, né, pastor Anderson? Porque muitas das vezes a pessoa fala, o diabo. É ou não é? É Satanás. Às vezes, Deus faz e Deus o quê? Para quê? Esperar. Deus quer te peneirar. Muitas das vezes, o teu nome vai para a mão de Deus e Deus o quê? Peneira. Você já peneirou areia aqui, gente? Somente mulher não peneira, né? Mãe já peneiraram. Mas Deus, às vezes, quer te peneirar. Ele quer ver em você se é o quê? Se é em você o quê? Trigo ou joio. Se você está na igreja por estar na igreja, ou se você é a igreja. Se você tem realmente a sua salvação garantida. Por quê, gente? Você está na igreja por causa da salvação, gente. Você está na igreja por causa disso. Não é por causa das bênçãos. As bênçãos são decorrentes às obediências de Deus também. Como está lá em Deuteronômio 12, né? Tem várias passagens para sobre isso. As bênçãos são decorrentes da obediência. Então, se eu estou obedecendo a Deus, eu já sou abençoado. Diga a glória a Deus. Observa que Pedro foi avisado. Pedro, como está Simão? Simão. Olha, Satanás reclamou. O que significa reclamou? Falou mal de você. Satanás falou, você está fazendo alguma coisa errada, Simão. Você está fora do projeto de Deus. Você está fora do caminho. Então por isso que diz, esse Satanás me reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, olha o que Jesus disse, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha aí, não desfaleça. E vem de quê? Hein? De morte. Para que a tua fé não morra. Para você não morra o quê? Espiritualmente. Porque o que tem de gente que morreu espiritualmente. Tem pessoas, meu irmão, que está longe de Deus, está à distância de Deus, porque ela morreu espiritualmente. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Senão, nem a nossa salvação, até a nossa salvação, nós temos conquistado pela fé, pelo testemunho, pela comunhão, que eu falei aqui, né? Os 7 passos de Jesus, e muitas das vezes a pessoa esqueceu isso, ela abandonou isso. Por isso que Deus fala lá em Hebreus, né? Fala assim, não abandoneis a vossa fé, a vossa confiança em Deus. E muitos têm abandonado. Por quê? Está deixando de buscar. Por que nossos idosos daqui da nossa igreja, entendeu? A maioria não se afastaram. Porque a gente estava lá na porta deles, amém, gente? Orando por eles, levando lá a ceia para eles. Por isso que eles permaneceram. E porque eles também têm um propósito com Deus. Porque quem tem propósito com Deus, não se afasta de Deus por motivo nenhum. Pode vir praga, pode vir maldição, pode vir morte, pode vir o que for. Ela sabe o seu propósito com Deus. E mesmo fora, não vindo aqui na igreja, por servir por Deus em casa. Diga agora a Deus. Então tem outros, por não ter propósito com Deus, entendeu? Por ter sido peneirado, infelizmente abandonaram não somente a igreja, mas abandonaram o Senhor Jesus. Infelizmente. Não é o que nós queríamos, amém? Porque eu já fui em casa, não precisa vir mais não. Está aí, ó. Então, alguns ovelhas testemunho. Pessoa que parecia que tinha uma fé, tinha uma força. Quando fui levar a ceia, quando fui levar lá a água, não precisa vir mais não. Eu não pertenço mais a esse ministério. Eu faço o quê? Eu lavo as minhas mãos, fiz minha parte. Diga a glória a Deus. E muitas pessoas vão se arrepender. Elas vão se arrepender. Porque não abandonaram a igreja, segura a porta nas mãos de Deus, ou outra denominação.
Ela abandonou a Deus. É uma época que a gente tem que se aproximar mais de Deus. A gente tem que se apegar mais a Deus, mais a palavra. Por quê? Porque a salvação, meu irmão, era um estado. Eu estou aqui em pé hoje, mas será que eu vou estar amanhã? Será que você vai estar amanhã? Então a gente tem que permanecer firme, fiel. E a ceia do Senhor, que nós vamos falar daqui a pouco, ela é a maior aliança nossa com Deus. Quando nós não participamos, quando nós não ceiamos, conforme a Bíblia mesmo diz, nós não temos parte com Deus. Porque o diabo peneira a pessoa, você não vai participar não. E muitas das vezes ela ouve mais o acusador do que o instrutor. O que instrui a gente a pedir perdão, a pedir misericórdia, a se limpar e se lavar e participar. Tem pessoas que estão mais ouvindo já, você não vai participar não. Você pecou, você mentiu, você roubou, você prostituiu, você adulterou, você fez tanta coisa, você não vai não. Aí o diabo está aqui, ó. Ele está na minha peneira. E eu vi que você não tem nenhuma condição. Você não pode nem ser da igreja, quanto mais cear. O acusador, gente, ele veio para isso. Ele veio para acusar. Mas nós temos um Deus, gente, misericordioso. Livro de Lamentações, capítulo 3, diz o quê? Que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Enquanto nós estamos vivos, estou vivo, você está vivo. Você tem a oportunidade de se consertar. Mas se você não aproveitar as oportunidades, não se consertar, você pode estar na igreja, você pode estar onde for, vai perder a salvação. Você vai perder tudo aquilo que você adquiriu com o tempo, por causa às vezes de uma besteira. Conforme eu disse, né? A Bíblia fala que o inferno não se farta. Quer dizer, está lotado. E quanto mais lotado, mais cheio está ficando todo dia. Amém? Por quê? Porque as pessoas têm que se aproximar de Deus, têm que obedecer a palavra, não obedecem e procura sair daquela aliança com Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse aqui, ó, eu orei por ti. A gente ora por vocês, diga agora, a gente sabe quando a pessoa está fraca. A gente sabe quando a pessoa está se desviando do caminho, ou nem está entrando no caminho. A gente ora. A gente dobra o nosso joelho aqui e fala, Senhor, pelo amor do teu Deus, do nosso Pai, resgata essa pessoa, salva essa pessoa. Entendeu? Mas muitas das vezes, a pessoa, por não estar ouvindo a palavra, nem oração muda a vida dela. Nem oração ajuda ela. Porque ela está totalmente diferente. Gente, quantas pessoas que já foram de Deus, foram da presença do Senhor aí hoje nos bares, né? Hein? Quantas? Vai você dar uma volta de carro e você vê um montão. Já deve estar evangelizando lá na rodoviária, né? A pessoa já esteve aqui, tomando lá umas e outras. A gente passa por ali e vê outra. Por quê? Porque ela, gente, ela passou na peneira. Existe a peneira do diabo e existe a peneira de Deus. E muitas das vezes, quando a pessoa é peneirada, muitas das vezes o que sai ali não é o trigo, sai o joio. E só fica o que? O trigo. O trigo permanecerá para sempre, como diz a Bíblia, mas o joio não fica. Não vai ficar por quê? Porque ele vai se desagradar da palavra de Deus. A palavra de Deus vai se tornar uma coisa enjoativa. A palavra de Deus vai se tornar uma coisa chata para ele. Porque ele está fazendo outras coisas totalmente contrárias à santificação. Então a igreja para ele é um lugar que é chato. Um lugar que não tem graça. Quantas crianças cresceram na igreja, viraram adultos, né, com 18 anos, e hoje ó, estão longe da presença do Senhor. Sinto para apertar um dia, pode ter certeza que um dia vai vir. Eu atendo muitas pessoas que estão afastadas da igreja e hoje estão em hospitais internados. Faz até promessa. Pede para Deus me curar dessa Covid, pede para Deus me tirar dessa situação. Se Ele me tirar, eu vou voltar para a igreja. Não, preciso para apertar um pouquinho, para quando você realmente se converter. Diga glória a Deus. Observa bem que Jesus permitiu que Pedro fosse o quê?
peneirado. Mas Jesus orou por ele, como diz aqui, ó. Eu, porém, o roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu. Olha o que Simão respondeu. Isso aqui chama o quê, gente? Hein? Orgulho. Tem muita gente que é o quê? Orgulhosa, que quer ajudar, que quer orientar, mas ela tem o quê? Orgulho. Aqui, ó. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. Eu te pergunto, Simão estava pronto? Não estava. Por que ele não estava pronto, gente? Hein? Porque lhe faltava uma coisa. Se converter. Isso aí, falou tudo. Não adianta você estar na igreja. Tem que se converter. E muitos hoje estão na igreja, mesmo estão até no altar. Tem gente que está no altar e não se converteu. Tem gente que está na obra e não se converteu. Simão andava com quem? Hein? Com o Senhor Jesus. Ele estava todo, acordava, Jesus de frente para ele. Ia para a mesa, Jesus na mesa. Ia servir aos famintos, Jesus estava ali. 24 horas com Jesus e não se converteu. Tem gente, meu irmão, que gosta muito de música, evangélica. Tem gente que gosta muito de oração, mas tudo isso é emotivo. Tem muita gente emocional, mas não se converteu. Ela não é espiritual. Existe igreja emotiva e existe igreja que é espiritual. Porque às vezes a pessoa ela está na igreja emocionalmente. Nós não temos que estar na igreja emocionalmente. Nós temos que estar na igreja no espírito. E quando Simão falou isso, ele falou de boca para fora. Senhor, estou pronto. Estou pronto, não estou pronto nada. Se o próprio diabo, Satanás, foi até Jesus falar, ó, estou pendeirando esse cara aí, hein? Esse cara não está bem não, hein? Esse cara está fazendo coisa errada. Esse cara está fazendo coisa que não agrada. Ele anda contigo, serve o Senhor, ajuda os pobres, ouve a palavra, mas ele não se converteu, ele é meu. Entendeu? Então imediatamente Jesus foi lá e avisou. Avisou para Simão, Satanás falou que está te peneirando. E ele veio com uma conversa fiada. Tem muita gente assim, que a gente sabe. A Bíblia fala que o Espírito testifica com outro Espírito que nós somos de Deus. Amém? Deus mostra para a gente. Você não vai olhar uma árvore, entendeu? Sem ter nelas o quê? Os frutos. Você vê os frutos. Você sabe quando os frutos são bons e quando os frutos são o quê? Podres. Você sabe, qualquer um sabe. Aquela árvore ali, ó, só tem fruto podre. Você vai ver numa laranjeira, né? Pé de laranja. Você vê lá fora, você pega a laranja, está tão bonita por fora, mas por dentro, às vezes, quando você abre, está o quê? Podre, está com bicho. Né? Não tem árvore que dá bicho? Então, você não consegue pegar nada daquela árvore. Assim é Deus de nós. Deus sabe quando nós estamos podres por dentro. Quando nós realmente não estamos agradando a Ele, por mais que a gente esteja onde? Na igreja. Pedro andava com Jesus 24 horas. Mas Satanás viu que ele não era convertido. E é por isso que Jesus disse aqui, ó, lá no verso 34, no irmão 33, para entender. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. Estou o quê? Pronto. Aí contigo tanto para a prisão como para a morte. É uma coisa que nós temos que pensar, né, e analisar nesse momento. Vamos analisar isso aqui? Onde Pedro disse: estou pronto para ir para a prisão como para a morte. Quer ver? Vamos analisar isso? A Covid, ela foi enviada por quê? Hein? Por quê? Já se foi Deus? Hein, gente? Foi Satanás, mas quem foi que permitiu? Foi Deus. Para quê? Quantos cristãos largaram as igrejas? Não era cristão? Hein? Quantos aí?
E muitos falaram o quê? Cantaram aquela música, nem a morte, nem a dor, nem a fome. Eu vou, né? Separar do amor de Deus. Vou separar. Eu falo isso porque eu fui na casa de muita gente. Não precisa ir mais aqui não, bicho Andrade. Com muitos amigos meus, pastor. Tem um pastor lá no Rio que ele perdeu todos os membros de uma vez só. Não, nós não vamos não. Nós não vamos não, porque a morte está aí, ó. O bicho está aí. Mas muitos não falaram que até a morte, ou nós temos medo da morte. Quem tem medo da morte, irmão, então não pode dizer que é de Deus. Porque Ele nos deu a eternidade através da cruz do Calvário, através do seu sangue derramado. Ele nos deu a você não tem morte. Né? A morte que você tem, que nós temos, é daqui na terra. Vou mostrar para você uma coisinha muito bacana. Preparou lá? Então, aqui na terra você tem morte. Aqui na terra tudo morre. É ou não é? Tudo morre. Mas você não morre espiritualmente, você vai ser salvo. Você vai morar lá no céu, como cantava o Lázaro, né? Quem que o Lázaro cantava? Cantou Lázaro, vamos botar bem claro. Hein? Como é que era a música? Eu vou morar lá no... Aquela cantora, Fabiana Anastácia, o que ela falou também na música dela? Hein? Eu vou morar no céu. Então, eu não tenho que ter medo da morte. Eu não tenho, gente. Eu vou deixar saudade. Vou deixar dívida. Ô bispo, não sei se eu estou certo. Se eu tenho medo da doença, o resto eu não tenho medo. Tá certo. Isso aí tá certo. Se Deus me tirar aqui agora, eu estou feliz. Isso aí eu concordo. Todos nós aqui temos que ter medo da doença. Mas para mim ter medo, eu tenho que lutar contra ela. Isso. Ezequias estava doente, uma doença mortal, mas ele não aceitou aquela doença, nem morreu com aquela doença. Ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E o Senhor deu umas 15 anos de vida para Ezequias. Está aqui na Bíblia. Aquilo que eu temo, eu tenho que lutar contra. Eu tenho que buscar a Deus. Se eu tenho medo da doença, se eu tenho medo de ficar na miséria, se eu tenho medo de perder minha família, acabar meu casamento, acabar minha saúde, então eu tenho que lutar. Minha salvação está garantida. Glória a Deus. A tua salvação está garantida. Se você está firme. Tua salvação é garantida. Vou dar um exemplo agora, vou mostrar daqui a pouquinho. Você pode ser até um mendigo, mas você é de Deus, você vai ser salvo. Você pode ser um rico. Se você está buscando a Deus, você vai ser salvo. Você pode estar sozinho, você pode estar endividado, mas se você morrer, você vai ser salvo. Agora, as coisas aqui da terra, nós temos que lutar. Vai eu lutar pela minha saúde, não. Não vai eu lutar pela vida financeira, não digo nem a vida financeira. A vida financeira da igreja. Para mim, a minha vida financeira é a igreja. A igreja estando bem, eu estou bem. A igreja estando mal, eu estou mal financeiramente. Mas eu luto pela igreja, eu luto pela vida financeira. Então, meu irmão, minha salvação está garantida. Agora, as coisas aqui da terra, você tem que lutar. Tem que buscar pela família, tem que buscar pela saúde, pela vida financeira. Isso aí é uma coisa normal. Mas a minha salvação, ó, não importa como eu vou hoje, mas a minha salvação está garantida. Porque a pessoa que tem a salvação garantida, ela sabe. Amém? Ela tem a sua consciência o quê? Limpa. Ela sabe que tem procurado agradar a Deus, mais a Deus do que ela. Porque esse é o problema de muitas pessoas que hoje estão desanimadas, fracassadas espiritualmente, têm se preocupado mais com ela, mais com as coisas do mundo, do que as coisas do céu, do reino de Deus. Então, não fica colocando no teu coração desse mundo, ou as preocupações desse mundo, porque tudo fica aí, meu irmão. Entendeu? Tudo fica aí, tudo fica aí. A pessoa tem que saber que ela tem tempo para tudo. Ela tem que ter o tempo dela com Deus e tem que ter o tempo dela com quem? Com a família. Você tem que ter seu tempo com Deus e com a sua família. Isso aí, gente, é algo que Deus nos ensinou na palavra. Agora a pessoa quer só preocupar com as coisas de fora da igreja, fora da sua família, né? Perder tudo. Todo mundo tem perdido aí. Não tem se preocupado com isso aqui, ó, com o coração. Não tem se envolvido mais com a palavra de Deus.
Não vou perguntar, mas se eu perguntar, quem leu a Bíblia ontem? Muitas vezes dizer que não leu. Quem orou ontem? Estou falando de hoje. Hoje a gente está lendo a Bíblia e orando. Porque nós temos que se preocupar, você tem que ter seu tempo ali, ó. Eu, apesar de pregar a palavra, eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia eu vou ali e dou uma lida. Uma coisa é eu pregar para vocês, outra coisa é eu pregar para mim. Eu prego para mim. Eu gravo os cultos da igreja, depois eu sento, entendeu? Fico ouvindo a palavra todinha. Então a gente tem que se cuidar, gente. Porque o diabo só está peneirando. O arrebatamento está acontecendo, né? Está ou não está? Essas mortes aí é tanto para o céu como para o inferno. Quantos amigos, pastores, irmãos, né, partiram e foram para a glória? E quantos partiram que não foram para a glória? Então Deus permitiu. Deus permitiu, porque se Deus não permitisse, não viria nada para essa terra. Não viria comer. Mas é uma pregação. Mateus 24 fala que na terra veio aqueles sinais da volta de Jesus. Peste, guerras. Você viu lá nos Estados Unidos, com 2 prédios de nada. Caiu em pezinhos. Terremotos, maremotos. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado. Não é para igual Pedro, não. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Ninguém está preparado. O que está preparado é aquele que está realmente se santificando, se consagrando a Deus, se batizando nas águas, procurando buscar o Espírito Santo, se preocupar com os cultos da igreja, cuidar do seu testemunho, não somente dentro de casa, mas fora de casa, porque através do testemunho você pode ganhar muitas almas para Jesus. Amém? Só sem falar você ganha alma. Então Pedro não estava preparado. Simão não estava preparado. É tanto que Jesus disse aqui, ó. Olha lá no verso 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, que não me conhece, né? Antes que o galo que ele estava preparado. Quantas pessoas negaram Jesus aí na Covid? Quantas pessoas foram levar a Santa Ceia com o maior carinho, com o maior amor? Não quero não. Leva de volta. Eu não estou mais nesse ministério. Nem no ministério, nem com Deus. O pior é isso. Se a pessoa pelo menos vá para outra igreja, ótimo, glória a Deus. E o pior, nem no ministério e nem com Deus. Entendeu? Mas Deus dá tempo para a pessoa que se arrepender. Entendeu? Então a gente tem que manter, gente, a nossa vida com Deus. Não precisa ninguém estar te vigiando, não precisa ninguém estar te cobrando. Você sabe o que você tem que fazer. Você precisa entender que a palavra de Deus é um ensinamento. Ela está nos ensinando a manter as nossas lâmpadas acesas. Não adianta esconder nada. Você esconde alguma coisa da peneira? Estão me vendo? Vou botar assim. Estão me vendo? Dá para ver ou não dá? É assim que Satanás faz. Está peneirando. Está peneirando. Entendeu? Então você já vê tudo. Como Deus também quer ver. Todos nós somos peneirados, mas todos nós temos a oportunidade de ouvir o que Jesus falou para Simão. Hein? O que Jesus falou para Simão? Simão, ó. Satanás me reclamou para vos peneirar como trigo. Como trigo. Você sabe que o trigo, posso dar um exemplo aqui? Vamos dizer, um casal, vamos falar de casal, marido e mulher. Os dois são da igreja. Amém? Vamos dizer que um dos dois está fazendo tudo que desagrada a Deus. Estão cometendo coisas erradas, que não agrada a Deus, e nem a igreja.
Um é trigo e um é joio. Aí eu pergunto para você, ou Deus, ou até o pastor da igreja, pode tirar aquela pessoa da igreja que está sendo joio? Sim ou não? Não pode. Porque normalmente o joio vai atingir o quê? Sai daquela igreja. Aquele pastor, não gosto dele. Ela começa porque ela foi tirada, ou por Deus ou pelo pastor, ou foi orientada, ou exortada. Aí ela começa a falar mal da igreja. É aí que entra as feridas. Por isso que pessoas saem da igreja e falam mal da igreja. Então, por quê? Ela não gosta daquele pastor. Ela não gosta daquela igreja. Na verdade, ela é joio. E infelizmente está atingindo quem? Hein? O trigo. Porque o objetivo de um é atingir o trigo, é tirar o trigo também. E se a pessoa não for firme, ela sai da igreja. Eu já acompanhei muitos casais que antes eram da igreja, que um saiu e levou o outro. E tem casos também que não saiu. Se você não sai daquela igreja, eu te largo, separa você. Então você se separa, você pode ir para onde você quiser, mas eu não largo Jesus por nada. Você quer ir para o inferno, você vai sozinho, mas eu não vou. E a igreja não é nada disso que você está falando aí. O joio quer contaminar o quê? Então por isso Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Esse Satanás me reclamou para vos peneirar como trigo. Para ver se Simão era o quê? Trigo. E foi provado que ele era o quê? Nessa oportunidade, Simão era o quê? Joio. Você observa que Jesus não chama ele de quê? De Pedro. Porque ele ainda era o quê? Simão pescador. Ainda era Simão pescador. E quantas pessoas ainda é o viciado na igreja? O drogado na igreja? O maldizente na igreja? O fofoqueiro na igreja? Hein? Quantas pessoas ainda Deus não trocou a vida dela, não trocou o nome dela, porque ela não mudou ainda. Porque quem tem que mudar somos nós. Como é que eu vou mudar? Palavra de Deus. Você não vem à igreja? Por outro motivo, eu disse para ouvir a palavra, eu vou mudar. Eu vou mudar minhas atitudes. Eu vou parar de fazer isso. E vou fazer a vontade do meu Deus. Quer dizer, foi peneirado e foi encontrado, né, como joio, mas para se tornar um trigo. Pedro teve a oportunidade dele. E Jesus disse, o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. E ele negou. Mas ele disse que estava o quê? Pronto para a prisão e pronto para... Eu já ouvi muitas pessoas, até mesmo aqui na nossa igreja, diz que eu amo muito essa igreja. Eu amo essa igreja. Essa igreja agora é muito abençoada. Tem igreja que prega a melhor salvação como essa igreja. Olha, tem muita igreja aqui, mas a que eu mais amo é a igreja Segura Forte, meu irmão, que prega mesmo. Não tem tempo de pregar. Aí, se converte, hein? Olha o que você está falando, vai ser de boca. Se você não se afirmar com Deus, você pode cair. Que isso? Eu nunca vou largar essa igreja. E são os que largaram. Ou os que abandonaram. Porque antes de abandonar a igreja, antes de abandonar Deus, eu já havia abandonado a igreja. Não nasceu de novo. Nós temos que nascer de novo todos os dias. Diga glória a Deus. Todos, porque nós estamos sendo o quê? Estamos sendo o quê? Peneirados. Vamos lá, vamos botar o nome aqui. Vamos botar Natalina, entendeu? Dona Ana Cláudia, Dona Maria Luísa, Luciano, acho que é José Magé, Solange, Dona Teresa. Gente, o diabo bota a gente lá na peneira dele para ver o quê? Os nossos atos. O diabo coloca e Deus também coloca. E quando o diabo vai falar mal da gente, como ele falou mal de Jó, Satanás foi fofoqueiro. Fofoqueiro, mas infelizmente ele falou a verdade. Então Deus permitiu. Então,
Jó foi para a peneira do diabo, entendeu? E foi para a peneira de Deus mesmo. E foi confirmado aquilo que o diabo falou. Foi confirmado. E não há nada que esconda dos olhos de quem? Mas Deus quer o quê? Que nós venhamos se arrepender. E quando você está aqui nessa terra, meu irmão, você tem como se arrepender. Mas se demorar, como diz lá em Apocalipse, é como um piscar de quê? Perdi uma pessoa essa semana. Perdi assim, ó, do nada. Ficou com Covid, entendeu? Na sexta-feira, quando foi na terça-feira, morreu. Deu problema no pulmão, deu problema no coração. A Covid, na verdade, ela está sendo uma preparação, está sendo uma peneira. Amém? Você está entendendo? A Covid é uma peneira para ver quem é e quem não é. O que Pedro falou? Estou contigo até a morte. Mas quando estava lá no meio da fogueira, né? Lá na festa junina do diabo, se esquentando, que Jesus estava sendo levado para o Calvário, para a cruz, que aquelas pessoas dizem, tu não és um dele? Verdadeiramente tu és um dele. Não, você é um dele, você parece com ele. O que Pedro disse? Não vos conheço. Ele disse que não conhecia quem? A Jesus. Quantas pessoas falam mal da igreja, segura a porta nas mãos de Deus? Tem pessoa que, eu não gosto daquela igreja, não, você vai de lá? Não, eu vou lá, não sou de lá não. É ou não é? Tem gente que fala, eu não gosto daquele bispo, aquele bispo prega muito sobre pecado. Eu não gosto dele, eu também não gosto não. É ou não é? Tem gente que faz isso. Uma pessoa um dia bateu aqui na porta da igreja, falou, olha, eu venho pedir perdão ao Senhor. Porque eu falei mal do Senhor com um membro aqui da igreja. E o membro, entendeu? Desde falar, né, do teu trabalho, do teu amor, foi lá e confirmou tudo que eu falei. Se eu chamasse o Senhor de prostituto, de bêbado, de cachaceiro, o membro ia confirmar. Eu te pergunto, esse membro é convertido? O que adianta me abraçar, dizer eu te amo, mas por trás está me traindo? É o que Judas Iscariote fez e é o que Pedro fez. Mesmo estando com ele, mesmo abraçando ele, comendo da comida, do pão, tudo aquilo fez. Mas quando era para falar bem de Jesus, eles negaram Jesus, extraíram. Amém? Por mais que a gente faça o bem, por mais que a gente mantenha a nossa vida retinha, a gente assim realmente é mal falado. Jesus foi o mais mal falado nessa terra. Foi chamado de Beelzebub. Entendeu? Imagina nós que não somos nada, somos pequenininhos. Então a gente tem que ser verdadeiro, diga glória a Deus. A gente tem que ser honesto. A gente não pode ser hipócrita, mentiroso. Porque se a gente está sendo isso, a gente vai perder a salvação, porque a igreja não salva ninguém. O que salva é a palavra que você está ouvindo nessa igreja. Amém? Então Pedro foi lá e negou. Negou porque ele não tinha sido o quê? Salvo. Naquele momento, se Pedro morresse, não ia ser salvo. Mas graças a Deus Pedro se arrependeu. Se converteu e fez aquilo que o Senhor Jesus mandou. O que o Senhor Jesus falou para ele? Hein? Mas Jesus lhe disse, lá no verso 34, afirmo-te, Pedro. Aí já não é Simão, já é Pedro, já chamou de Pedro. Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás e me conhece antes do galo cantar. Então, a gente tem que, gente, glorificar a Deus, amém? Nós temos que glorificar muito esse Deus. Por um pouquinho aí, lá no verso 31, desculpa, 31 que eu falei. Deixa eu ver aqui, só deixa eu me achar aqui que eu me perdi. Verso 19. Vamos lá. 22, 19. E fala sobre o quê?
ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graça, do partiu e disse, ou era deu, né? Dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Te pergunto, Jesus já havia morrido? Hein? Quem estava naquela mesa dele? Jesus e os seus? Eu estava vivo ainda, mas ele já estava profetizando o que ia acontecer. Que ele ia morrer pelos nossos pecados. Que ele ia se entregar pelos nossos pecados, pelas nossas dores, né? Por tudo. Então, antes de acontecer, Jesus já estava orientando os discípulos. Então, eu estou adiantando para você entender que Deus sabia o que ia acontecer com Jesus. Mas ele estava o quê? Frio na fé. Estava longe de Deus. Mas ele estava naquele momento ali, estava na mesa da Santa Ceia. Ele, os 12 discípulos. Ali teve um que negou Jesus 3 vezes, que foi quem? Pedro. Ali teve um que duvidou de Jesus, que foi quem? Tomé. E teve um ali que traiu. Então, na mesa do Senhor, tem esses 3 tipos de pessoas. Sempre tem. Mas não permanece para sempre. Você sabia? Não fica. Pode até se arrepender lá na frente. E se não se arrepender? Sempre na mesa tem uma ovelha negra. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. Jesus estava ensinando ali para que ele se arrependesse. Para que ele se arrependesse naquele momento. Aí diz aqui, ó, lá no verso 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então, gente, nós temos que entender que nem incomparável. Sempre vai ter traidor. Sempre vai ter alguém que fala mal. Entendeu? Sempre vai ter alguém que, olha, vai falar outra coisa que não é. A gente aqui procura pregar a palavra de Deus para salvar a sua alma. Sempre o motivo é esse. Sempre. Sempre. Não tem outro motivo. Sempre. Nosso querido pastor Anderson pregou aqui ontem. Quem prestou atenção, quem ficou ligado, saiu daqui ontem abençoado. O vídeo já está lá no YouTube. Diga outra vez, viu? Preste atenção, não vou falar o que ele falou, mas ele falou uma coisa que, ó, ligou aqui, entendeu? O ouvido. O teu ouvido tem que estar ligado para as coisas de Deus. Porque, gente, uma atitude errada pode ser fatal. Pode ser fatal. Você acha que o Satanás já não estava preparando, entendeu? A Simão para ir para o inferno? Estava preparado. Simão ia para o inferno, Pedro ia para o inferno. Mas graças a Deus ele se arrependeu. Põe ali para mim, põe lá o vídeo lá. Pode. Põe o vídeo lá primeiro. Tem como botar o som? Bota o som aí, bota o som nas caixas. Eu quero que todo mundo ouça, veja. Entendeu? Mas olha para mim, bota no som, tá? Vou tirar aqui. Tirei. Pronto. Quero botar na caixa para você ver. E às vezes você pensa que ele está pregando. Às vezes tem gente que pensa assim, eu não vou naquela igreja, só pede dinheiro. Ah, eu vou lá, só fala de pecado. Só fala da minha vida. Por incrível que pareça, uma pessoa que hoje reclamou do culto. Não, pelo amor de Deus. Isso é antes do tempo. E mandou recado para mim ontem. É para você ver que a pessoa está o quê? Longe de Deus. Aquela hora, não vou falar porque a pessoa está me vendo, eu sei que ela está me vendo. Mas aquela hora que a pastora Edna pregou sobre os ossos secos, tem pessoa que não entendeu. Nós temos que entender a palavra, gente.
A pessoa tem que entender. Quer entender a palavra? Você não precisa nem saber ler nem escrever. Basta você pedir a Deus dar sabedoria. Diga a glória a Deus. Pede sabedoria a Deus. Isso foi muito forte. Foi uma benção a reunião de ontem. Eu ontem nem peguei. Só fiquei o quê? Só ouvindo. Mas ó, voltou aí. Põe aí. Bota aí. Vou fechar aqui a conta. Muita claridade. Quero que você entenda o que é o céu. Comenta? Então, esse aqui é quem? Esse aqui é Lázaro. Não é o Lázaro. É o Lázaro da Bíblia. Vem bem direitinho. Esse aqui é o rico que foi para o inferno. Olha como é que é o inferno. É esse jeito aqui, irmão. O banquete o aguarda, meu filho. O banquete. Eu fiz pra merecer tudo isso. Eu não me lembro nem de como eu cheguei até aqui. Você não mereceu. Aliás, como ninguém merecia. Mas você creu e praticou a sua fé. Amém? Isso aí. Olá, bom dia. Acabou? Você entendeu? Aqui fala de duas pessoas. Duas. O rico e o Lázaro. Você já conhece a história? Conhece ou não conhece? Olha lá. Olha o rico para onde foi. Esse rico teve todas as oportunidades para ser salvo. Já mostrei o vídeo aqui inteiro uma vez, que o rico, né, só preocupado com o quê? Dinheiro. Com trabalho. É ou não é? Tem que trabalhar. É ou não é? Enquanto Lázaro na sua miséria, enquanto Lázaro na sua pobreza, entendeu? Ele se preocupou em buscar o reino de Deus. Mesmo na sua desgraça, mesmo na sua vida falível que estava vivendo aqui, Lázaro foi salvo. E olha a diferença de Lázaro aqui na terra e o Lázaro do reino de Deus. Lázaro lá na igreja, lá no paraíso, ao seio de Deus. Enquanto o rico que vestia de púrpura, né? Se vestia bem, se vestia bonito, aonde ele foi parar? Bota aí, olha lá, olha o rico, bota. Não me abandone. Ó. Eu prometo que eu agirei certo dessa vez. Me dê uma chance. Viu? Adianta se arrepender agora? Adianta se arrepender? Não! Me ajuda, me tira desse inferno! Olha pelo menos a ponta da minha língua! Não tem mais jeito. Venha. O banquete o aguarda, meu filho. Olha o banquete. O banquete. Olha o mendigo como é que está vestido agora. Eu fiz pra merecer tudo isso. Eu não me lembro nem. Vem, vamos, deixa só na. Mereceu. Olha para mim aqui. Presta atenção, uma coisa muito importante, gente. É essencial você entender isso. O que está dentro de nós é o que importa, não o que está fora. Quando nós morremos, quando você morre, eu vou morrer, todo mundo vai morrer um dia, entendeu? Só vai a matéria, só vai o corpo. A alma que é salva, ela vai direto para a glória de Deus. Entendeu? E a alma que não é salva, vai para aquele inferno ali. Eu não quero ir. Alguém quer ir? Alguém quer ir? Ninguém. Então procura buscar em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de quem? Deus. E as demais coisas você será? Entendeu? Busca a Deus. Santifica, participa da ceia. Entendeu? Procura ler a palavra em casa, procura orar. Gente, eu já vi muitos irmãos, muitas
muitas irmãs, obreiras, uma obreira que eu nunca vou esquecer, chegou na igreja, para limpar a igreja, entendeu? Dona Maria, e eu estava chegando de uma reunião, ela veio para limpar a igreja, ela olhava a igreja para mim, entendeu? E a Dona Maria sentou na cadeira. Olha, eu estou passando mal. O que houve, irmã? Já tem? Acho que eu estou passando mal. E vamos lá, vou levar a senhora no hospital. É pressão alta. Pressão alta. Vou tirar dentro do carro, vou dentro do meu carro. Morreu assim, sentadinho. Dentro do meu carro. Entendeu? Quando chegamos no hospital, já havia sido levada para a glória. Ela sempre falava comigo, o dia que eu morrer, eu quero morrer sem dor. Sem dar trabalho para ninguém, daquele jeito que morreu. Seu Francisco subiu no altar, acabou o culto, veio aqui para dar um abraço ao senhor, na época era pastor. Pastor André para dar um abraço, eu dei um abraço, uma apertada. Falei, que houve, irmão? Não queria dar um abraço no senhor. Permanece firme aí, permanece aí, pregando a palavra. Deus é para o senhor. Deus ama o seu trabalho. E eu amo o teu trabalho. Deu um abraço, fui para casa. Chegou em casa, seu Francisco deitou na cama para esperar o almoço, né? Eu vou descansar um pouquinho aqui. E ali ficou. Entendeu? Ali ficou. Partiu para a glória. Você acha que a mulher dele chorou? Você acha que a mulher dele se desesperou? Você acha que a mulher dele botou o cabelo e falou, meu marido? Não. Sabe o que ela fez? Ela dobrou o joelho e agradeceu a Deus. Ali perto da cama, que o marido dela tinha morrido e pedido para a glória. E eu depois fui entender que ele subiu ao altar, que ele nunca subiu para se despedir de mim. Então, é assim, gente, não está no piscar de olhos. Então não faça como Pedro, estou pronto. Se você não estiver o quê? Pronto. Se você me perguntar hoje, Bispo André, você está pronto? Não. Eu estou me preparando a cada dia. Eu tenho que acordar me preparando como se fosse o meu último dia. Diga glória a Deus. Entendeu? Vamos guardar isso? Vamos falar comigo? Vamos lá. Eu estou me preparando como se fosse o meu último dia. Todo dia eu acordo desse jeito. Hoje pode ser seu último dia, amanhã pode ser, depois de amanhã o meu, mas eu estou me preparando. Eu estou cuidando disso aqui, Se preocupa mais com o teu coração, porque o teu coração vai te levar para a glória de Deus. Ou, se não estiver se preparando, não irá. Amém? Você tem tempo para converter a sua família. Você tem tempo para se arrepender. Você tem tempo para trazer seus filhos para a presença de Deus. Você tem tempo, é só você querer. E quem quer, diga glória a Deus. Entendeu? Agora, vamos abrir 2 Coríntios aí, para a gente encerrar. 2 Coríntios 2. Isso demora a palavra, isso demora, reclama mesmo. Reclama. É melhor demorar na palavra do que demorar numa festa. Você está aprendendo a palavra. 2 Coríntios, eu quero te ajudar, te abençoar. Quero te levar para a glória. Né, Dona Isabel? Sim ou não, Dona Isabel? É, Dona Isabel. Seu Natalício. Tem muito para receber de Deus, todos. É o 2 Coríntios, capítulo 2. Isso aqui que nós colocamos aqui, essa faixa aqui, está escrito o que aqui? É o nosso estudo bíblico. Aprender a palavra, amém? 2 Coríntios, capítulo 2. É só um versículo. Lá no verso 8. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 8. É isso mesmo? É. 8 em diante. Diz assim, pelo que vos rogo,
Jesus não rogou para o Pedro? Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Você tem que confirmar o seu amor com Cristo. Eu não vou abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar a minha igreja por nada e por ninguém. Mesmo que meu filho me amarre no pé da cama, meu marido me proíbe, eu não vou abandonar o meu Deus. E nem a minha igreja, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois o quê? Obedientes. Nós temos que ser o quê? Obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós eu fiz, na presença de quem? Tudo que nós temos que fazer é na presença de quem? De Deus. Para que Satanás, olha aí, não alcance vantagem sobre nós. Amém? Pois não ignoramos os desígnios. Então, para que Satanás não leve vantagem sobre você, procure fazer tudo para agradar a Cristo. Tudo para honrar Cristo. Não faça as coisas, entendeu? Para agradar o mundo e nem para agradar o diabo, mas para agradar a Cristo. Amém? Porque Satanás conhece os nossos desígnios, como nós também conhecemos dele. Só que nós somos luz e ele é o quê? Trevas. Nós vamos andar na luz. Vamos manter comunhão com Deus. Vamos colocar, gente, passo firme nessa caminhada para a glória. Amém? Para a glória, para o reino de Deus. Não abandone, portanto, a vossa confiança. Não se desvia por ninguém, nem por nada, nem por dor, nem por morte, nem por nada. Mantenha a sua vida na presença de Deus. Entendeu? Nós temos um idoso aqui que, não sei se é filho, se é neto, mandou um recado para mim, disse que não gosta do seu avô. Acho que é avô, ou avó, né? Nem tem muita confiança. Eu não gosto que ele vá para a igreja. Eu não gosto. Se eu pudesse tirar ele, eu tirava. Eu falei, não tenta tirar. Só vou dizer assim, tenta tirar. Não tira, sabe por quê? Porque você é de Deus. Diga agora a Deus. Você não vai seguir as trevas, mesmo sendo teu familiar. Você vai seguir a palavra do Senhor, você vai seguir a luz. Amém? Porque todos nós passamos por isso. Eu passei por isso. Minha mãe não gostava de ir para a igreja. Minha mãe ficava irritada, mesmo se eu faltava me amarrar. Eu não ouvi, falei, eu vou. Se a senhora não deixar ir para a igreja, eu saio pelo telhado. Saio pelas mas eu vou. E eu ia para a igreja. E graças a Deus, eu estou aqui até hoje. Ninguém e nada nesse mundo pode me separar de quem? Nada. Não vem com esse papo, meu filho não quer que eu venha mais. Meu mãe. Não é teu filho, é você. Porque você sabe o que você quer. Amém? E a tua salvação depende disso. Não diga que eu estou pronto, diga, estou me preparando para ser levado ao reino de Deus. Graças a Deus, não feche os olhos, nunca de pé, vamos participar da ceia. Já disse aqui, o que me impede da ceia, participar da ceia? É aquilo que foi pregado aqui hoje. Entendeu? Às vezes, muitas das vezes, está sendo peneirado. O diabo vai lá e te peneira, você vai aí para você não. O diabo te peneira, você não. Por que o diabo peneira aquele que é duvidoso? Porque ele sabe que é duvidoso. Mas quando você está firme, gente, o diabo nem toca na sua vida. Olha para mim, gente. Quando você está firme com Deus, o diabo nem toca na sua vida. Ele só toca em quem está o quê? Desanimado. Então vamos participar da ceia. Deixa eu só fazer uma oração. Essa oportunidade. Essa oportunidade. Essa oportunidade. De você participar desta ceia, consertar a sua vida, consertar o seu coração, fazer desse momento um momento de comunhão, de consagração. Põe a mão no coração, aperta bem o seu coração, aperta bem as suas duas mãos no coração.
Porque Deus ele vai te peneirar neste momento. Deus vai fazer uma peneirada agora. Não é o diabo está repreendido. Você não deve nada ao diabo, mas nós devemos a Deus. Então coloque as suas mãos no coração. E o teu coração vai te dizer o que está sendo peneirado agora. Eu coloco toda a igreja nessa peneira. O povo desta manhã, o povo da noite. Começa a peneirar a vida desta pessoa agora, meu Pai. Meu Deus, peneira a minha vida também. Peneira a vida da pastora, peneira a vida dos obreiros. Começa a peneirar, meu Pai, a vida de todos nesta manhã. Começa a peneirar, meu Pai, se tem algum delito, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que não te agrada. Meu Deus, o que traz o arrependimento? O arrependimento é quando a pessoa não vai mais fazer aquilo que é errado. Não adianta pedir perdão se a pessoa continuar fazendo aquilo que não te agrada. Então peneira aqui, meu Pai. Nos peneira aqui agora. Peneira a vida dos obreiros. Peneira a vida dos membros. Peneira a vida de todos agora. Vai peneirando. Meu Deus, se ainda há esperança de mudança, que essa pessoa mude. Se há trigo, que ela se mantém trigo do Senhor. Se há joio, meu Pai, ensina essa pessoa a se arrepender. Ensina ela, meu Pai, a mudar suas atitudes. Ajuda ela, meu Pai, agora. Fale com Deus, igreja. Pede a Deus agora para te consertar. Se você falar para Ele, Deus, eu quero me consertar nesta manhã. Deus está te peneirando. Deus está te peneirando. Você está sendo peneirado por Deus. Não por Satanás. Mas Deus ele quer que você se converta. Ele disse para Pedro, Pedro, quando tu se converteres, vai ganhar os teus irmãos, vai evangelizar, vai trazer novas pessoas para o reino de Deus. Porque uma pessoa longe de Deus, uma pessoa sem testemunho, ela não tem condição de trazer ninguém para a igreja. Porque ainda ela não se converteu. Mas hoje o Senhor bate a porta do seu coração para você se converter. Então, vai orando, vai falando com Deus. Feche seus olhos, aperta teu coração e diga, Deus, muda meu coração. Transforma meu coração agora, neste momento. Aproveite essa oportunidade, igreja. Porque as oportunidades, muitas das vezes, são únicas. E Deus, Ele quer salvar a sua alma. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje para Ele. Pede a Deus, me conserta, meu Pai. Me conserta, Deus. Me limpa, me lava, me purifica. Pede a Deus, meu Pai, pode me peneirar. Pode me peneirar agora, neste momento. Pede para Deus, pode me peneirar. Me peneira, meu Pai. Vai peneirando o meu coração. Vai peneirando a minha vida. Pode peneirar, diga para Deus, me peneira. Pelo Senhor eu aceito ser peneirado. Nada neste mundo me separará de ti, Senhor. Nada nem ninguém me afastará do seu amor. Pois estou certo, em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações,
Jesus eu Meu Deus e meu Pai, sou. consagra esse pão na tua própria carne. Santifica esse pão. Faz dele seu corpo, meu Pai. Consagra os Mais casos que um para que possamos cear a tua vencedor. mesa com dignidade. Possamos cear, meu Pai, com mansidão, com domínio, com comunhão, Senhor. Santifica agora, no Senhor, este pão em nome de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, Meu Deus, eu falo esse coisas pão. do presente, Meu Deus, como aquele véu foi partido, do porvir. para que não haja mais nada oculto na nossa vida. Eu faço esse pão, meu Pai, para que juntos possamos comer a mesa do Senhor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, espada, perigo, fogo e dor. Meu Deus, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meus erros. Viva o meu coração, Senhor. Quero ceiar contigo, Pai, nesta manhã, com o coração limpo, com o perdão do Senhor. Quero reconhecer os meus erros, as minhas falhas. Eu quero consertar, meu Pai, diante de Ti. Quero ser uma nova criatura. Oh, Pai, Viver longe do Teu povo. do teu grande Quer nos amor. perdoar, Senhor. Quer nos lavar, quer nos limpar. Pois estou Peneira, certo Senhor. Queremos em passar meio o aos tempo da peneira do Senhor. problemas, em meio às Queremos tirar da Tua aflições, presença, em meio Senhor. às provações. Abre teu Em ti, coração nesta Jesus, manhã. eu sou. Pede perdão, Senhor. Ele está aqui. Ele Mais vai te que um perdoar. Se vencedor, confete com esse Deus. mais que um vencedor. Em ti, Jesus, eu sou. Mais que um vencedor. Em ti, Chega Jesus, para ele, eu sou, meu Deus. eu sou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem nada potestades, pode me separar do teu amor, meu Pai. coisas do presente, Nada pode me separar da tua presença. Ninguém, do porvir, nada nesse mundo. poderão me separar de ti E do seu e do imenso seu amor. imenso amor. Nem altura, nem profundidade, temporais, tempestades, espada, perigo, fome e dor. Nada pode me separar. Me Nada. afastarão. Nada pode nos afastar da presença dele. Jesus, quando falou para Pedro, Simão, Simão, Satanás reclamou para mim. Satanás disse: você está te peneirando com um trigo, para ver se você é trigo ou é joio. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Glória a Deus. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Na verdade, Simão não estava pronto ainda.
E quantas pessoas ainda não estão prontas, quantas pessoas ainda estão no meio do muro ou em cima do muro, agradando a dois senhores. Quantos ainda estão longe da presença de Deus? Você quer ver quando você está bem com Deus? É simples, é fácil. Quem é o teu primeiro amor? Quem é o teu primeiro amor? A quem você tem servido em primeiro lugar? Aí você dá para conhecer o teu coração, a tua vida espiritual. Qual tem sido o seu prazer maior? Aquela música que diz, né? Meu maior prazer é te adorar. Então Deus, Ele quer te tocar nesta manhã. Esta ceia é a ceia da glória de Deus. Ela pode ser uma honra para você, ou ela pode ser uma desonra para você. A Bíblia fala que o homem examine-se a si mesmo, come e beba do meu corpo, do meu carne, do meu sangue. Examine você mesmo o teu coração. Se você está bem com Deus, glória a Deus, né? Vai ser a sua glória. Mas se você está mal, você tem duas atitudes a fazer. Duas atitudes. Porque muitas das vezes Satanás está te peneirando e você não está percebendo. Você está longe do primeiro amor. Você está longe da vontade de Deus. Então, Satanás está peneirando. Mas você hoje pode mudar isso. Você pode hoje falar, a partir de hoje, a partir de agora, a minha vida vai ser completamente de Deus. As minhas atitudes, eu não vou mais envergonhar o meu Senhor. Eu não vou mais fazer a minha vontade. O meu primeiro amor vai ser o meu Senhor Jesus Cristo. Eu não vou mais me enganar e nem enganar ninguém. Eu vou ser fiel e verdadeiro. Eu vou mudar minhas atitudes. Eu vou mudar meu comportamento. Eu vou mudar meu testemunho. Eu vou mudar meus relacionamentos. Eu vou exaltar o meu Deus. Eu vou exaltar a minha igreja, que eu busco meu Deus. Eu vou me dedicar mais ao reino de Deus. Se você tomar essa atitude hoje, você está sendo preparado para a glória. Mas, se você não tomar essa atitude hoje, que é a atitude mais certa, antes que o galo cante 3 vezes, antes que amanheça a segunda-feira, o novo dia, você vai negar o Senhor. Você vai negar tudo que você ouviu aqui hoje. Você vai voltar para a lama. Você vai voltar a ser aquela mulher, aquele homem que você não lutou para deixar de ser. O galo vai cantar 3 vezes. Então hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender e reconhecer que é um Deus sobre nós, que é um poderoso Deus sobre nós. Diga assim: meu Deus, na minha vida, eu tenho certeza que o galo não vai cantar. Diga: meu Deus, eu vou procurar me converter mais e mais, e não vou negar ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Quando é que eu nego Jesus? Hoje em dia. Eu nego quando eu nego o corpo dele. Quando eu nego a ceia. Porque o único motivo que faz a gente negar, o único motivo que faz a gente, pode ficar sentado, pode ficar sentado. O único motivo que faz a gente negar a Jesus é não cear. Quando eu não quero cear, é porque eu não quero mudar. Bicho, eu posso participar, mesmo que eu venha pecando, venha errando, pode, se você a partir de hoje não pecar mais. Jesus disse para Maria Madalena, vai, você daqui a pouco você vai sair, vai para a sua casa, vai e não peque mais. Acabou. E o meu passado? E o que eu fiz? O que eu... E a maconha, a cocaína, palavrão, a mentira, a fofoca? A página vai ser virada. Vai e não peque mais. Mas fulano vai me acusar, fulano vai me julgar. O problema é dele. Amém, gente? O importante é a sua consciência para com Deus. Então a única forma de hoje negar Jesus é isso. Porque dá para mudar a partir de hoje. Já fiz esse trabalho, gente, com vários traficantes. Entendeu? Que hoje até me vi aí na live, que hoje são homens de Deus, prostitutas. E elas tomaram atitude, eu vou ceiar e vou mudar minha vida a partir de hoje. E mudou. É uma oportunidade sua. Ninguém pode te impedir a ceia. Os obreiros vão passar aí, você que vai decidir. Se você decidir participar, então você está na glória de Deus. Se você decidir não participar, leva esse negócio, não tem que me preparar mais. Fica esperando se preparar. Fica. Fica esperando. E Satanás está o quê? Está o quê? Vai que Satanás está te peneirando e viu que as suas condutas não são boas, e ele vai e decide. Agora eu tiro essa pessoa da terra, essa alma é minha, acabou. Aí você viu o filme aí, um pouquinho só. Aí lá no inferno tenta pedir misericórdia, pedir minha ajuda, molha, né? Aqui, ó. Molha a ponta do quê? Para refrescar o quê? O rico estava pedindo isso. Molha a ponta da língua e refresca molha a ponta do dedo e refresca a minha língua. Só que não tem mais jeito. É aqui, enquanto está vivo. Então a ceia, gente, é a nossa comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós ceiamos em memória dele até que ele volta. Então, os obreiros vão passar, aí você pega com carinho, os obreiros vão pensar, não vai falar, não pode falar diante da ceia, mas o obreiro, quando passar por você, ele vai pensar assim: ó, receba o sangue de Cristo, receba a carne de Cristo. É só pensar, aí você decide aí. Receba em nome do Senhor Jesus. Devagar, não precisa correr não, tá, obreiro? Eu não tenho pressa não. Receba devagarzinho, depois você vê os obreiros, tá? Cristo já nos preparou um manjar e nos comprou, e agora te Depois você vê os obreiros, a ceia do Senhor. A peneira já foi dada. o celestial maná, e de graça a Deus te dá. bem faminto a Jesus. Vem ceia. Isso. Pega, pastor. Vem ceia, O mestre chama. Vem ceia. Mesmo hoje,
Hoje tu te podes saciar. Jovem só no altar, você vem no altar. outros fazemos Jovem fica aqui no altar, você vem aqui no altar. vinho Um do lado do outro, vai subindo devagarzinho. em família. Jovem imobilizado, tá? Olha imobilizado. Vem cear Vem cear, o Deus te convida. e Vem cear.